E aí no final do capítulo 3, então, ele basicamente, né, olha para ela e diz que vai resolver a questão da responsabilidade por ela de uma forma legal, porque tem alguém que teria direito antes dele a cuidar não só dela, mas das terras ali, né? Tem alguém na hierarquia que viria antes dele, e aí ele disse que resolveria no outro dia. E aí a gente começa o capítulo 4, que é o último capítulo da história de Ruth. Tá? E no último capítulo, tudo se encaixa, né? Boaz ele descobre que tem um parente mais próximo de Noemi, que tem o direito de resgatar a família. Só que no último segundo, esse parente, ao saber que ele teria que se casar com Ruth, além de, né, ter o direito de comprar as terras, esse parente acaba recusando. Tá? E no final das contas, o que acontece é que Boaz acaba ficando com Ruth, né? Ou seja, fica com o direito da responsabilidade sobre Ruth e Noemi, né? A família de Noemi, e também sobre as terras, né? Explica pra gente um pouquinho do que acontece nesse andar das coisas aqui, Rodrigo. Tinha um outro parente que ele tinha preeminência sobre o Boaz. Mas por que, eventualmente? Ele seria mais próximo de Elimeleque? Elimeleque, provavelmente. Então é como se fosse assim, Boaz poderia ser um primo distante de Elimeleque, mas talvez um pouco mais próximo. Isso, a gente não fala primo de segundo grau ou primo de primeiro grau. Sim. Ele é meu primo, na verdade, assim, a gente chama de primo, mas na verdade ele a mãe dele é que é minha prima. Sim. Eu, por exemplo, por minha mãe já ter uma certa idade, os meus primos que eu brinquei com eles na infância, na verdade eram filhos dos meus primos. A mãe dos que brincaram comigo é que era minha prima. Mas, assim, quando a gente fala de responsabilidade, aqui, eram primos, né? E primo não entraria na categoria de incesto também aqui? Ou não? Não. Primo na Bíblia nunca foi considerado. Até alguns casamentos de irmãos foram, embora Moisés falou que isso era abominação, mas em alguns casos na história houve. Os egípcios, vários faraós casaram com irmãs. A própria Sara era irmã de Abraão, meio-irmã. Mas a Bíblia mais pra frente condena isso. Condena. Deus falou, não vai, o irmão não vai descobrir a vergonha da irmã. Será que isso daí foi por causa de algum momento que a gente precisava reproduzir pelo número de pessoas na Terra e por isso existe uma exceção? Ou talvez também na época que, por exemplo, os primeiros tiveram que casar entre irmãos. Sim, com certeza. Talvez Deus proibiu isso na frente porque começaram a ter problemas genéticos que antes não havia. É uma possibilidade. Agora, primos não. Primos na Bíblia nunca foram considerados relação incestuosa. E o primo para a Bíblia é a mesma definição do primo que a gente considera. Em hebraico não existe uma palavra para primo, mas em grego você tem a palavra nepsios, né, primos, e irmãos adelphoi. Agora, talvez a proximidade que ele tinha ali era uma questão mais ou menos semelhante a uma legislação que temos no Brasil. Parece-me que alguém me falou uma vez que se você tem, por exemplo, vamos supor que eu não tivesse a Laura, eu fosse sozinho. E eu morro e eu tenho uma propriedade, eu tenho muitos bens, e eu não deixei herdeiros. Parece-me que o próprio juiz manda fazer uma pesquisa para buscar quem que são os meus parentes mais próximos. Mas o que me chamou a atenção aqui é porque esse parente, ele teria direito à propriedade. Então não é como se fosse assim, você tem direito a ser responsável pela Ruth, pela Noemi. Não, assim, você tem direito à propriedade. Só que o custo disso é também assumir a responsabilidade pela família. Ou seja, é quase como se a propriedade estivesse na hierarquia aqui acima. Né? Nós não temos claramente qual era a lei que estava aqui por detrás. O mais próximo disso que a gente tem é que no Código de Hammurabi, tinha uma prescrição no Código de Hammurabi que quando um homem tinha uma mulher e ele morria e essa mulher herdava a propriedade, ela podia negociar essa propriedade para empréstimo, para aluguel, mas ela nunca poderia passar para o filho de um outro homem. Isso está no Código de Hammurabi. Era uma maneira que tinha de assegurar na família o direito da família, porque todo o Código do Oriente Médio, o Código de Hammurabi, o Código de Nuzi, as leis hititas, as leis de Moisés, elas têm a família como base. É aquele negócio, a família é a base da sociedade, é o núcleo social. Então tem que proteger a família. Então, para proteger a família, o que eles faziam? Por exemplo, eu peguei um dinheiro emprestado com você e eu não tive como pagar. Não tive como pagar. Então a Bíblia fala que eu tenho a obrigação
de trabalhar para você X tempo para pagar minha dívida. Só que havia o ano do jubileu. No ano do jubileu, você tinha que perdoar minha dívida e zerá-la. Mesmo que ela fosse astronômica. E eu não poderia mais ser seu escravo depois do ano do jubileu, para que a propriedade voltasse. Se você tomou alguma coisa minha, volta para mim. As terras que eram vendidas, depois de um ano de jubileu, ela volta para a família que vendeu. Devia ser difícil trabalhar o rancor aí, né? Sim, porque voltava. Até hoje em Israel tem isso, a lei dos 70 anos, por exemplo. E havia muito essa proteção. Então, não, peraí, não posso deixar que o seu nome se apague. Então você morreu, não teve filhos, eu tenho que pegar um irmão seu para gerar filho com a sua mulher, para que esse filho seja o seu descendente. Era uma outra forma de administrar a proteção de família. Então não sabemos exatamente que código legal estaria por detrás dessa observação do Boaz. Mas o fato é que ele usou esse artifício legal para fazer com que o outro desanimasse da propriedade. E isto mostra que ele casou com Ruth realmente por amor, não por questão financeira. Porque por questão financeira, a terra viria com a sogra, com todo mundo junto. Não era talvez o mais interessante para ele. Ele amou a Ruth. E por isso que o nome dos dois, e é interessante que quando você pega a genealogia de Jesus, geralmente traz o nome do homem e algumas poucas mulheres. O único casal que é mencionado ali é Ruth e Boaz. Caramba! Quer ver? Eu vou ler rapidamente o texto aqui para você. Está em Mateus capítulo 1, quando fala da genealogia de Jesus, fala assim, olha... Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Não falou nada de Sara. Isaac gerou Jacó. Não falou nada de Rebeca. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Não falou nada nem de Lia, nem de Raquel. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Aqui mencionou a mãe. Mas a Tamar não era... Foi aquela mulher que teve um problema lá com Judá, que não era a esposa dele. Foi uma situação complicada ali. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão, só homem. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha quem que era a mãe de Boaz. Raabe. Sabe quem que é essa Raabe? Aquela mulher de Jericó, que era prostituta. Tá vendo, olha? A mãe de Boaz era Raabe. Boaz gerou, cuja mãe foi Raabe. Ela poderia ser a mãe direta dele ou uma avó, alguma coisa assim. Ou seja, o próprio Boaz também tinha sangue cananeu. Ele não era 100% hebreu. Será que Boaz teve alguma criação ali que fez ele ser quem ele é por causa disso, talvez? Provavelmente. Eu reservei isso aqui para o final do programa, que eu sei que ia assustar o pessoal. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Percebeu? Qual que é o critério, será para... O que você vê em comum entre essas três mulheres? Tamar, Ruth e qualquer outra, a mãe de... Raabe. E Raabe. O que você vê em comum entre elas? Tamar foi uma mulher que ela teve que se valer da prostituição para conseguir o que ela queria. Porque o marido dela morreu, o outro não quis dar descendência para ela, não quis ser parente resgatador dela. Ela estava como viúva e ela estava fadada ao fracasso. Como ninguém queria resgatá-la, o que ela fez? Ela se vestiu de prostituta, ficou na beira do caminho, o sogro passou, ela dormiu com o sogro e engravidou. Quando o pessoal queria apedrejá-la por adultério, ela falou assim, não, o homem que dormiu comigo deixou esse selo aqui, e era o sogro. Não foi o método de Deus. Mas olha como é que Deus transformou isso numa bênção. Raabe, prostituta, foi resgatada de Jericó. A Ruth, moabita. Ou seja, 3 mulheres que não faziam parte do... Vou falar de uma maneira bem snob mesmo. Elas não tinham pedigree. E é interessante que a Bíblia mostra que essas 3 mulheres estavam na linhagem do rei Davi. Eu tiro 2 lições disso. 2 lições disso. Você pode ter uma vida de cacos, mas Deus pode fazer gerar um rei. Você pode vir de uma ascendência de cacos, mas Deus pode te tornar um rei. E foi dessa
coletânea de cacos que gerou Jesus. Então, pegando aquela frase bonita que você falou lá, você dá um post, né? A mulher virtuosa de Provérbios, com mais não sei o que para gerar coisa, e eu digo assim, vidas em pedaços geraram o Messias. Caramba, cara. Que é disso aqui que vem o Messias. Não, impressionante, né? E aí a gente vê na linhagem, né, de Ruth, tem Ruth, aí tem Obed, aí tem Jessé e aí tem Davi. Uhum. Né? Exato, aí, é o que está na genealogia aqui. E aí você tem esse link entre Josué, ali, né, os juízes, na verdade, Uhum. e aí a linhagem de Davi, né, no meio de todo esse caos. Ou seja, o próprio Boaz também sofria discriminação, talvez ali, né? Provavelmente. Você não é puro. A sua mãe era cananita, você não tem pedigree. Mas muitas vezes, né, eu vejo que eu vi uma vez alguma matéria sobre um treinamento da CIA e eles fizeram um estudo. O maior, se você pudesse estudar vários indicadores, o que mais tem relação com o sucesso material de alguém? E o que mais tem relação não é onde você nasce, não é o seu perfil, nada disso. É o como você reagiu aos traumas que você sofreu na infância, desde que esses traumas tenham de fato existido, mas não tenham passado o ponto. Uhum. Então, por exemplo, você pegou um trauma muito grave, a ponto de você pegar e virar alcoólatra e tal, não, passou do ponto. Então, se você teve traumas e reagiu bem a isso aqui é o maior correlacionador ao sucesso material, cara. Como você reagiu e quais foram os traumas da infância. Então, quando você olha às vezes para Boaz, que provavelmente deve ter sofrido muito por causa disso, às vezes foi um impulsionador do sucesso material dele, porque ele era um grande líder que, inclusive, durante a crise estava prosperando. Mais importante do que o que a vida fez com você é o que você faz a partir disso. É o que você faz a partir disso. Houve uma parábola que uma vez uma mulher, ela acabava com a vizinha dela. Sabe? Nossa, mas ela fazia coisas terríveis com a vizinha dela. E ela vivia todos os dias botando o cocô dos gatos e dos cachorros que ela criava na porta da casa da mulher dela, cheio de mosquito. Na porta da casa da vizinha. A vizinha lá tirava aquele cocô, levava para dentro, e a outra lá rindo. Quando foi um belo dia, a vizinha que recebeu tantos sacos de cocô de bicho, deixou flores na porta da outra lá. E quando ela falou, ei, que flores são essas? Flores lá de casa. Eu trouxe para você. Por que você está me dando flores? Cada um dá o que tem. E aquelas fezes que eu coloquei lá? Ah, eu usei para adubar o jardim, para plantar essas flores. Muito bom. Então, cada um dá o que tem. E mesmo as fezes que o outro lhe entrega, você pode cultivar um jardim com elas. Depende de você. Eu estou caminhando nesse momento nas ruas de Jerusalém da época de Jesus. Na verdade, esse piso aqui pertencia à parte do Templo de Jerusalém, nos tempos de Jesus. Essas pedras aqui são originais, têm 2000 anos. E na época de Cristo, essas pedras eram muito escorregadias. E Jerusalém tem neve. E quando a neve cai, o que as pessoas fazem para derreter a neve? Jogam sal no chão, não é isso? Até hoje é feito assim em países, por exemplo, como Estados Unidos e países da Europa. Na época de Jesus também era assim. Os sacerdotes guardavam sal estragado no templo para jogar no chão a fim de que os adoradores não escorregassem e caíssem. Foi com base nisso que Jesus ensinou certa vez o seguinte, preste atenção. Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você percebeu como a cultura, a localidade, nos ajuda a entender melhor as Escrituras? E Jesus, como ele lia e interpretava as Escrituras no seu tempo? Quer saber o método de estudo da Bíblia feito pelo próprio Jesus? Então fique comigo num evento especial, clique aqui e participe. Eu aguardo você.